Qual é o seu talento? No vídeo de hoje nós vamos falar o que é um talento, nós vamos falar também como você não enterrar o seu talento e a multiplicar o talento que Deus colocou sobre a sua vida. Então eu sei que essa parábola dos talentos é muito conhecida, mas eu acredito que esse vídeo pode mudar a sua forma de pensar sobre ela e fazer com que você multiplique todos os talentos que Deus tem colocado sobre a sua vida para que Ele coloque ainda mais. Então vamos começar esse vídeo já explicando um pouco dessa parábola para quem não conhece. E se você conhece também presta atenção porque eu acredito que vai ser muito edificante para a sua vida. A parábola dos talentos conta que o reino do céu é como um senhor que ia viajar e depositou seus bens aos seus servos. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e ao terceiro ele deu 1 talento, conforme a capacidade de cada um. E em seguida ele partiu de viagem. Logo após ele ter saído de viagem, um trabalhador pegou os 5 talentos que ele tinha recebido e foi imediatamente aplicar esses 5 talentos. O segundo fez a mesma coisa, saiu e foi aplicar os 2 talentos que ele tinha recebido. Mas o terceiro, que tinha recebido 1 talento, ele pegou esse talento e enterrou, abriu um buraco e enterrou o talento que ele tinha recebido. Depois de muito tempo, o Senhor voltou para acertar as contas com os seus servos e falou com aquele primeiro que ele tinha dado os 5 talentos. O que foi que você fez com os 5 talentos que eu te dei? E imediatamente ele entregou os 10 talentos porque ele tinha aplicado e recebido mais 5. O segundo a mesma coisa, pegou os 2 talentos que ele tinha recebido e entregou 4 na mão do Senhor porque ele tinha também aplicado e ganhado mais 2. Já o terceiro, ele chegou para o senhor dele. Eu sei que o Senhor é um Senhor severo que colhe onde o Senhor não plantou, ajunta aonde não semeou. Por isso eu tive medo e eu resolvi esconder o talento que o Senhor me deu. Para aqueles 2 primeiros servos, o Senhor parabenizou e disse: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Aquele servo que tinha enterrado o talento, ele disse: você sabe que eu colho onde eu não plantei e junto onde eu não semeei. Você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, porque quando eu voltasse eu receberia esse dinheiro multiplicado. E o Senhor pega aquele talento daquele servo que tinha enterrado e entrega o que tinha 10, porque aquele que tem muito, muito será dado, e aquele que tem pouco, até um pouco que tem será tirado. A parábola falando que iria lançar aquele servo em um lugar que tinha muito choro e ranger de dentes, e que a gente sabe que se refere ao inferno. Então essa parábola ela é muito profunda e muito importante para que a gente entenda, porque ela se refere ao reino dos céus. Por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque eu sei que cada um de nós tem um talento ao qual Deus depositou na nossa vida e que nós teremos que prestar contas para Ele. Então o primeiro ponto que eu quero falar com vocês sobre essa parábola, o que é um talento, o que são os talentos? Os talentos são tudo aquilo que a gente pode cooperar com o reino de Deus, tudo aquilo que a gente pode fazer em prol do reino. Isso não tem a ver com ministério, e é aí que eu quero entrar no segundo ponto, tudo que o talento não é e que muitas vezes a gente entendeu errado ou foi ensinado de uma forma errada pra gente. O talento não é apenas você estar em ministérios na igreja, você trabalhar para Deus dentro da igreja. Porque muita gente pensa que o talento é algo que Deus ele nos pede para exercer ali dentro da igreja, ministerialmente falando. Só que não é, e muitas vezes é o contrário disso, é fora das 4 paredes. Um exemplo, Deus pode ter te chamado para ser mãe, cuidar dos seus filhos, cuidar da casa, instruir eles no caminho do Senhor, e isso vai estar cooperando com o reino. E você não vai precisar estar fazendo isso dentro de uma igreja, porque vai ser no seu dia a dia, na sua casa. E a gente sabe que as pessoas elas não valorizam isso, que é como se aquela mãe ela tivesse esquecida, aquela ali ela não faz muito pro reino, porque ela não está exercendo nada na igreja. E às vezes ela sim vai estar exercendo o que Deus colocou ali na vida dela, que foi um chamado de estar instruindo os filhos na palavra, porque eles serão às vezes grandes homens de Deus que vão levar multidões a se converterem. A gente não sabe o propósito que Deus tem na vida de cada pessoa, mas nós sabemos que o que Deus pede muitas vezes não vai estar rotulado por um ministério. Deus às vezes pode ter chamado você para ser um empresário que através do seu dinheiro vai sustentar vidas, missionários, uma obra.
Então vai ser super importante, vai estar cooperando com o reino. Ou Deus pode ter te chamado para visitar pessoas em presídios, em hospitais, orfanatos, lugares onde a maioria das pessoas não quer estar, pessoas muitas vezes querem visibilidade, a gente sabe disso, querem estar com o microfone na mão, querem estar nos púlpitos, mas os talentos eles têm muito a ver com o que você está cooperando para o reino, sabe? E dentro da igreja, claro que nós podemos cooperar com muitas coisas, a gente pode estar em muitos ministérios, mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que a gente precisa entender aonde Deus nos chamou para estar e qual estação nós estamos. Eu já tive estação da minha vida que eu cooperava com o reino no meu trabalho, falando do amor de Deus. Aí chegou uma estação da minha vida que eu fui pra dentro de casa ser mãe. Era aquilo que Deus tinha pra mim e nada mais. Era pra eu cuidar dos meus filhos, não era pra eu largar eles na mão de ninguém pra estar dentro da igreja. E aí chegou um tempo também que Deus começou a me colocar pra pregar, pra falar sobre o amor dele pra mulheres. Então, a gente precisa estar atento em qual é a nossa estação, o que Deus está nos pedindo no momento. Não quer dizer que a gente vai nascer fazendo uma coisa e morrer fazendo aquela mesma coisa. Não sei, Deus tem um propósito para cada pessoa, mas aquele que é fiel um pouco, Deus coloca muitos talentos para que aquela pessoa possa multiplicar ainda mais. Então, se você quer ser grande no reino do céu, esteja atento para ser fiel no pouco que Deus está colocando sobre a sua vida. Se você estiver sendo fiel no pouquinho que Ele tem te pedido todos os dias, Ele vai te colocar em grandes coisas. Mas não tem como Ele te colocar no grande se nem no pouco você está sendo fiel. Terceiro ponto, você precisa saber fazer, você precisa ser expert naquilo que Deus te pediu para fazer? Não. Muita gente pensa que talento é o seu dom, de repente é uma habilidade que você tem, pode fazer parte, mas muitas vezes não faz, porque é Deus que te capacita. É como eu falei aqui, chegou um tempo da minha vida que Deus começou a me chamar para pregar. Por que eu entendi isso? Porque eu comecei a caminhar com uma pessoa que me chamou para pregar, de repente em outra igreja, uma outra pessoa chamou também. Então assim, o que eu percebi? Deus queria me expor, aquilo era muito difícil para mim, porque eu tenho vergonha, sou um pouco tímida, apesar de eu gravar vídeo, eu tenho um pouco de pavor de falar em público. Então Deus ele foi me trabalhando nisso. No começo foi muito difícil, ainda é, mas era pior, só que Deus ele trabalha conforme a nossa capacidade. Ele não me jogou para falar para uma multidão, ele me colocou para falar para 2, 3 pessoas, 4. Então assim, eu comecei no pouco, eu ainda estou nesse processo de aprender a como falar, de não, na verdade não é nem como falar, é de deixar ser usada pelo Espírito Santo, porque muitas vezes o nosso medo é porque a gente coloca confiança em nós mesmos, né? Então a gente não pode querer que essa sabedoria venha de nós, mas que sim, a gente nos deixe ser usados pelo Espírito Santo mesmo. Então Deus ele começou a me expor, e aquilo não era fácil para mim, não era minha habilidade, não era algo que eu queria, mas era o propósito de Deus. Eu disse, eu nunca vou falar não para aquilo que Deus tem para mim. E eu comecei a aceitar, e Deus foi me trabalhando nisso. Até o próprio canal é algo que Deus colocou no meu coração, que eu tenho feito, e que é difícil, porque eu tenho filho pequeno, para eu separar um tempo para gravar é complicado, para editar leva muito mais tempo, então eu tenho tentado obedecer a voz de Deus para o momento que Ele tem para mim hoje. Por isso que a gente precisa estar atento aos sinais de Deus sobre a nossa vida. Então, não tenha medo. Se você não se sente capaz, mas Deus está te chamando para algo, Ele vai te capacitar, Ele vai dar conforme a sua capacidade. Você não precisa ter medo, porque Ele não quer o seu sofrimento. Pelo contrário, Ele quer te treinar, Ele quer te aperfeiçoar para aquilo que Ele tem. Ele vai começar com um pouco. E aí você vai estar apto para receber um muito de Deus lá na frente. Nessa parábola nós vemos que em nenhum momento os trabalhadores falam que gostam de investir o dinheiro, que é algo que eles têm prática em fazer. Mas eles temiam ao Senhor deles, sabia que era um Senhor severo, queria cobrar aquilo que tinha depositado sobre eles, então eles fizeram por temor. O que isso ensina para nós? Que nós não temos que gostar de algo para fazer, para obedecer. Mas nós temos que obedecer porque Deus, Ele é o Senhor da nossa vida e nós devemos tudo a Ele. Ele nos deu a salvação. O que a gente pode dar a Ele, no mínimo, é a nossa vida, é o nosso sacrifício diário, aquilo que nos custa. Então, muitas vezes, a gente oferecer o talento que Deus colocou em nós de volta para Ele vai custar, não vai ser fácil, a gente vai ter medo, mas a gente deve fazer.
Não tem a ver com gostar, com ter habilidade, com se sentir capaz, mas apenas obedecer. E o que pode fazer você enterrar o seu talento? O medo. Como a gente viu nessa parábola, o trabalhador, ele teve medo, por isso ele enterrou o talento. Quantas vezes nós temos medo de fazer aquilo que Deus nos pediu, porque a gente se acha incapaz, como eu falei agora. E por medo a gente enterra os nossos talentos. E o quanto isso é sério. Porque todos nós temos um propósito, um chamado, algo que Deus colocou para que a gente faça. E se por medo a gente está enterrando esse talento, nós seremos cobrados disso no final. Tudo que eu tô falando para vocês é com o maior amor do mundo, porque eu quero alertar a vocês sobre o que é a nossa vida, o que é o reino do céu. Nós não estamos aqui apenas para trabalhar, ter dinheiro e ser feliz. Nós estamos aqui por um propósito. E quanto antes a gente entender esse propósito e realizar, mais perto a gente vai estar da vontade de Deus, daquilo que Ele tem para nós, e quantas coisas mais Ele pode fazer na nossa vida. Porque a gente sendo fiel no pouco, Ele vai colocar muito sobre nós. E uma das coisas também que podem fazer a gente enterrar o nosso talento é não ter conhecimento de qual é esse talento, não saber qual é a vontade de Deus. Então é primordial que a gente tenha uma vida de oração, que a gente realmente peça a Deus, fale, Senhor, eu não sei ainda qual é o meu talento, porque eu sei que tem pessoas que estão me assistindo que às vezes nunca ouviram falar disso, que não sabem realmente qual é o seu talento. E eu quero te dizer que você pode perguntar diretamente a Deus, você pode fazer uma oração e falar, Senhor, eu sempre frequentei a igreja ou não, mas eu não conheço a sua vontade, o que o Senhor tem pra mim? Eu quero exercer esse talento aí que a Natália tá falando, mas eu não sei como que eu vou descobrir qual que é aquilo que o Senhor me deu, né? E aí Deus, Ele vai te dar sinais, ou através, tem diversas formas que Deus pode falar com a gente, mas Ele vai direcionar muitas vezes através de pessoas, através de situações que vão te levar para o propósito. Por isso esteja atento, se você fizer essa oração, Deus, Ele vai te responder. Então assim, pergunte a Deus qual é o seu talento. Seja sincero com Ele, se você realmente estiver disposto a colocar em prática aquilo que Ele colocou sobre a sua vida, multiplicar aquilo que Ele tem te confiado, peça a Ele que te mostre, porque Ele vai te mostrar. E nós só descobrimos aquilo que Deus tem para nós quando a gente se relaciona com Ele, quando a gente ora, quando a gente lê a sua palavra, porque Ele quer se relacionar com a gente, Ele quer falar com a gente, só que Ele não vai invadir o nosso coração, eu sempre falo isso. A gente precisa buscar de coração o que Ele tem, não é por medo, não é por querer fazer muito, porque também você tá em 1000 ministérios na igreja, não quer dizer que você tá exercendo o seu talento. Às vezes muito pelo contrário, pode ser que você tá fazendo coisas que Deus não te pediu para fazer, às vezes tá se sentindo exausta porque você tem acumulado muitas tarefas dentro da igreja e isso tá se tornando um fardo. Então assim, apesar de eu ter falado que é difícil muitas vezes exercer o talento, não quer dizer que se torne um fardo. Estar com os meus filhos é cansativo, é difícil, mas é um presente de Deus pra minha vida. Eu sei que Deus, Ele colocou isso pra mim como um presente, hoje eu enxergo isso. Então assim, nunca vai ser um fardo. Então é bom que a gente sempre pergunte pra Deus, eu tô no lugar certo que o Senhor me colocou? Realmente o Senhor queria que eu estivesse em todos esses ministérios? Ou eu preciso abrir mão de alguma coisa, eu preciso rever? Se for preciso, saia de tudo, para que você entenda o que realmente Deus tem pra você. Porque não é o muito fazer que vai te levar pro céu. Pelo contrário, se você estiver fazendo algo que Deus não te chamou pra fazer, Ele vai chegar e vai te cobrar aquilo que Ele te pediu. E se você não tiver, é muito complicado. Precisa estar atento à voz de Deus. A gente não pode pegar aquilo que Deus nos deu e enterrar, porque existe um reino que está esperando os trabalhadores, aqueles que estão à disposição para multiplicar. A gente está aqui para algo, por um motivo, e é para servir a Deus. Tem um vídeo que fala muito ao meu coração, que é justamente sobre quando Deus Ele voltar e Ele vai nos cobrar aquilo que Ele colocou pra gente fazer. E esse vídeo fala que pessoas não entenderam aquilo que Ele tinha pedido e não entraram no reino do céu. E eu quero colocar para que você reflita também sobre isso e possa fazer uma oração sincera para que Deus Ele te mostre aquilo que Ele tem para sua vida. Se for preciso pedir perdão por ter enterrado alguma coisa, algum talento que Deus colocou sobre a sua vida, peça perdão, mas comece. Hoje é um tempo de começar e recomeçar. Deus Ele tem pressa para nos usar, então não perca tempo com esse mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até aqui, se você gostou, deixa seu curtir, compartilha com alguém que precisa ouvir sobre isso. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e
assiste comigo esse vídeo que vai falar muito ao seu coração, eu tenho certeza. Question. What are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God, and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances, son. Where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's calling was burned up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No. I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burnt up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth to give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do.